Shalom Avraham, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez trazendo uma palavra de refrigério, de conforto, de empoderamento da nossa Neshama. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações. Se for relevante para você esse estudo, dê um like, se não, dê um dislike e compartilhe esse vídeo para quem você achar conveniente, ok? E sempre, como eu costumo falar, o que é que você deve fazer sempre? Você deve fazer o seguinte: sempre que o vídeo para você for entediante no início, adiante ele um pouquinho, mas tente assisti-lo até o final. Porque, como eu digo, às vezes a resposta de Deus para a sua vida não está no início, não está no meio, mas está no final. E a Bíblia diz que é melhor o fim de uma coisa do que o início dela. E a nossa meditação hoje é no Salmos 40. Até porque nós vivemos dias onde as pessoas estão cada vez mais impacientes. As pessoas estão assim com a tolerância zero. E esperar com paciência em alguém hoje se tornou uma virtude de poucos. A bem da verdade, não é só hoje. Sempre foi necessário a paciência na vida do ser humano em todos os momentos e circunstâncias. Claro que paciência não está falando de morosidade, aquela pessoa lerda, devagar, quase parando, não. Eu estou falando de paciência porque, às vezes, a situação é emergencial e nós temos que ter paciência, mas, ao mesmo tempo, rapidez para poder socorrer, para poder ajudar determinada pessoa dentro da sua emergência. E o Salmos de número 40, verso 1, ele vai justamente nos instruir a isso, quando o salmista diz: esperei com paciência. Ou seja, ele passou pelo processo da espera. Teve momento que talvez ele tenha perdido a cabeça? Não sei, acredito que não. Talvez tenha tentado colocar os pés pelas mãos? Isso com certeza sim. Ele esperou todos os processos necessários que exigia-lhe paciência para que essa paciência alcançasse o seu objetivo, que era nada mais, nada menos do que a resposta de Deus que ele esperava. Então, esperei com paciência no Senhor, ou esperei com paciência pelo Senhor. Não importa se a questão é emergencial ou não, eu e você precisamos esperar no Senhor. Seja qual for a resposta que venha, é importante esperar com paciência. É importante ter esperança. É importante continuar de cabeça erguida. É importante continuar esperando nele, porque sabemos que ele não chega atrasado. Ele chega e responde na hora certa. Me lembro nesse momento que quando Deus falou a Avraham, dizendo: Avraham, sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, da onde você nasceu, onde você foi criado, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Imediatamente ele, no tempo hábil, catou todas as suas coisas, pegou toda a sua fortuna e se dirigiu ao local que Deus lhe mostraria. E ele foi um peregrino na terra. Sabemos que peregrinar exige muito do ser humano, a paciência. Ir de um lugar para o outro exige-se paciência, perseverança, lealdade. E à medida que isso ia acontecendo, a bem da verdade, o nosso patriarca Abraão estava sendo também moldado na questão da paciência. Mas chegou um momento onde Abraão, no capítulo 15, questiona de uma certa forma a Deus, porque Deus percebe que ele está triste, que ele está talvez desmotivado, está pensando numa série de coisas, e Avraham vindo, numa visão, Deus lhe aparece e lhe faz promessa, dizendo: Abraão, eu sou a tua recompensa, o teu galardão será grande. E ele fala assim: bom, Senhor, eu sei, mas eis que eu morro sem descendência, e o meu servo Eliezer é ele que vai ser o herdeiro de tudo aquilo que eu possuo, inclusive herdeiro dessa alma poderosa,
dessa manifestação de um povo que o Senhor irá criar, que o Senhor irá me dar. Ele será o herdeiro espiritual. E Deus chega para Abraão e fala assim: não, Abraão, aquele que há de nascer de ti, a tua semente, é que eu vou dar essa terra, é que eu vou cumprir minhas promessas, é que dele farei uma nação numerosa, incalculável número dos seus descendentes. E Abraão, então, naquele momento, crê em Deus, e Deus lhe atribui isso como justiça. Só que mais à frente nós percebemos também que essa promessa que chega aos ouvidos de Sara, Sara se precipita, em vez de esperar com paciência, ela se precipita e oferece a sua concubina, ou melhor, a concubina de Abraão. Ela oferece a sua serva como concubina para Abraão. E Abraão, naquele momento, também parece que enveredado ou embebedado pela proposta de ter um filho, e por aquilo que Sara lhe propôs, parece que ele não pensa, ele não reflete, ele não pede direção ao Eterno, e ele vai lá e tem um ato marital com Agar, e naquele momento ela gera-se um filho, que o nome dele todos nós conhecemos, é Ismael. E depois de 25 anos que ele faz a promessa de fazer dele um grande povo, uma grande nação, mesmo que já tenha tido Ismael, a promessa de Deus se cumpre no momento certo. Então vale a pena esperar. Se você tem promessas de Deus, espere. Esperar não é ficar de braços cruzados. Esperar é não se precipitar, mas é trabalhar, é fazer a vontade de Deus, é estar envolvido com a obra de Deus, sempre buscando a orientação, o direcionamento, para que nós não venhamos a nos precipitar ou nos desanimar e abandonar a nossa carreira que nos foi proposta. Então esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é que ele está nos ensinando é que quando o salmista aqui recebe a resposta de Deus, no tempo de Deus, dentro da perspectiva criada pelo próprio Deus, ele entende que Deus inclinou para ele o seu ouvido e lhe respondeu. Porque ele ouviu o seu clamor, ele atendeu o seu pedido. Então não deixe de orar, não deixe de pedir, não deixe de estar sempre clamando, pedindo ao Senhor que lhe conceda tal coisa, se não é para lhe conceder tal coisa, que Ele lhe direcione, que Ele lhe capacite para que você possa entender cada situação, cada manifestação, cada momento, cada etapa que você tem que passar para que aquilo que você está pedindo possa se realizar na sua vida. Por exemplo, nós temos exemplos clássicos disso no Brit Hadashah, no Novo Testamento, aonde um homem de 38 anos esperou durante 38 anos para poder ser curado. Eu não sei em que momento emocional ele se encontrava, mas um dia o Senhor Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Se estava de pé aquela proposta que ele tinha feito ao Eterno. Se ele queria levantar, se ele queria voltar para sua família, voltar a ter dignidade. Em vez de ter mãos estendidas para lhe favorecer, ele de pé estenderia as mãos para favorecer a outros. E qual foi a surpresa? Depois de 38 anos, o Senhor Jesus aparece ao lado dele e o cura, e o restabelece a sua família. Uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Eu não sei qual era a religião daquela mulher, eu não sei o que acontecia religiosamente na vida dela, mas uma coisa eu tenho certeza, que ela buscava os médicos, ela não ficava parada, ela gastou todos os seus recursos buscando a sua cura, até que um dia ouviu que o Mashiach, o Senhor Jesus, passaria por aquele lugar, e ela pensou consigo mesma: ora, esse homem pode resolver meu problema, ele não precisa nem conhecer o meu drama, se eu tão somente tocar-lhe a sua orla, serei curado. Você percebe que naquele momento o pensamento dela se transformou numa oração, se transformou num clamor,
Porque o texto diz, ela dizia em si que se ela tão somente tocar. E foi justamente isso que aconteceu. Ela enfrentou todas as dificuldades, todas as barreiras, até tocar aonde ela tinha pensado. E quando ela tocou, o médico dos médicos estancou seu sangramento de imediato, salvando aquela mulher da morte por conta daquela enfermidade. Foram 12 anos. Agora, olha que interessante, já no mesmo relato da mulher do fluxo de sangue, nós temos o pedido de Jairo a favor da sua filha, que ficou moribunda e no momento assim de muita dor, de complicação médica, onde o laudo não era favorável, ele então recorreu ao Senhor Yeshua. Eu não sei quanto tempo a filha de Jairo estava enferma, mas uma coisa eu sei, que Jairo era um homem de oração. Era um homem que confiava em Deus. Ele era um príncipe, ele era um líder, ele era um pastor, nas nossas palavras dos dias de hoje, de uma sinagoga. Então ele era um homem devoto a Kadosh Baruch Hu, ao Criador dos céus e da terra. Então, mas ele reconhecia que a medicina não fora capaz, o remédio também não fora capaz de dar saúde à sua filha, pelo menos naquele período ali, e que como o caso era muito grave, o que é que ele faz? Ele recorre a alguém maior do que ele, que era o Senhor Jesus. E quando chega ao Senhor Jesus, ele lhe implora para que o Senhor Jesus vá à casa dele. Aqui eu aprendo uma outra lição muito importante. Nós precisamos viver uma vida constante de oração, sempre intercedendo pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, em todo o tempo, sobre tudo e todos. Sempre rogando ao Senhor para que haja com justiça, agindo com misericórdia e dentro das proporções que precisa ser assim. Porque nós não sabemos quando é que as nossas necessidades irão ser tão fortes que o mundo não terá condições de supri-las. As nossas orações, elas estarão sempre, de certa forma, sendo acumuladas, como os nossos atos, seja bons, seja ruins. Aquilo que nós falamos, seja bom, seja ruins, de uma certa forma, eles ficam em depósitos espirituais. E ficando em depósitos espirituais, mais cedo ou mais tarde, nós iremos precisar ir nesses depósitos e extrair alguma coisa que, porventura, nós tenhamos depositado lá. Se for um depósito bom, desfrutaremos de coisas boas. Se não, o contrário também é verdade. Está fazendo sentido? Não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like, compartilhe e vamos fazer com que o nosso canal cresça e apareça. Faça do nosso canal um canal relevante para chegar a outras pessoas. Bom, então é importante nós estarmos sempre, já de volta ao assunto, fazendo coisas certas, honestas, verdadeiras, que sirvam de depósitos espirituais, para que quando precisarmos desses depósitos, as coisas boas ali depositadas, venhamos a recebê-las de volta. Então Jairo clama ao Senhor Jesus, e Jesus imediatamente se direciona àquele lugar. Mas existem várias barreiras, várias dificuldades. Então, a paciência vai exigir que você espere, que você transpasse, encare todos os desafios, todas as barreiras, todas as dificuldades necessárias para que o Senhor Jesus chegue aonde você precisa que Ele chegue. Se é na área financeira, Ele é o dono da prata e do ouro. Se o problema é a enfermidade, Jesus Cristo é a saúde. Alguém está perdido, Ele é a luz e a mão estendida para iluminar e para encontrar. Ele é a porta para aqueles que precisam de um escape urgente. Não importa qual seja a nossa necessidade. O Eterno tem todas as saídas e escapes para nós. E foi se prolongando, a coisa ficou mais difícil e chegou aos ouvidos de Jairo, talvez pela demora de Jesus aparentemente chegar lá, que ela tinha morrido. E o semblante de Jairo se entristece. Mas o interessante disso tudo é que Deus, em Cristo Jesus, Ele sabe das nossas dores. Não é em vão que a Bíblia vai dizer que Jesus em tudo foi tentado. Ele experimentou aquilo que nenhum homem comum talvez fosse capaz de suportar. O Senhor Jesus suportou. Então, melhor do que ninguém, até melhor do que eu mesmo, que sinto a minha dor, Ele conhece muito mais profundo. Porque aquilo que eu sinto é na alma e às vezes eu não consigo dizer o que é. Mas Deus, através de Jesus, Ele consegue dizer o que é,
qual é a causa, o porquê daquilo, porque aquilo pulsa, porque aquilo dói. Mas Jesus olha para aquele homem e olha para você através desse vídeo e diz: Jairo, Maria, Antônio, seja lá qual for o seu nome, não temas. Crê somente. Não importa se a vida tenha posto um ponto final. O Eterno tem o poder de começar sempre uma história nova. É Ele que determina qual será a pontuação. A vida pode até determinar a dor, os problemas, a escuridão, mas é Deus que determina o nosso futuro, aonde chegaremos e o que alcançaremos. Não desista, Jairo. Crê somente. Não tema, Jairo. Crê somente. Eu quero te dizer que este problema não é maior do que o teu Deus. Eu quero dizer que essa problemática, toda essa situação não é maior do que o Deus de Davi, de Moisés, do que o Deus do Senhor Jesus, do que o nosso Deus. Não é maior do que ele. Muito pelo contrário, é nada diante dele. Então espere com paciência. E pacientemente vai lá, não custa nada, dê o seu like, compartilhe e se inscreva. Chame outros para se inscrever no nosso canal se você desejar. Eu estou esperando com paciência nisso. Mas espera com paciência. Jesus disse, não temas, creia somente. Ou seja, a circunstância é dessa forma, a tua fé pode mudar essa situação. Esta é a causa, a tua fé pode mudar esta causa. Este é o gigante, a tua fé pode derrubar o gigante. Esse é um mar bravio, as ondas estão altas, você se torna diante delas insignificantes. Deus está contigo para acalmar, seja qual for a tempestade e o barulho que o vento possa estar fazendo ou provocando através das ondas. Jairo, crê somente. Creia que teu marido pode voltar para a tua casa. Creia que teu filho que está nas drogas pode ser liberto aonde quer que ele esteja. Que a tua filha que foi embora com aquele cara, com aquele crápula, Deus pode tocar nela. Pode fazer com que a circunstância faça com que ela retorne para ser transformada. A porta de emprego está fechada, Ele é poderoso para abrir. Pastor, estou mergulhado em dívidas, eu já não aguento mais tanto boleto acumulado, carro para ser apreendido, banco quer tomar a minha casa. Eu quero te dizer, meu amigo, Deus é o dono da prata e do ouro. Não temas. Faça a coisa certa. A palavra crer somente continue fazendo o que agrada a Deus. Continue fazendo depósitos espirituais, porque você não sabe quando, nem como e nem por quem Deus vai atuar na sua vida. E Deus, através de Jesus, chega na casa de Jairo. Jesus tira todos aqueles que estavam lá na casa dele, que aparentemente parecia estar para consolar. E Jesus entra somente com algumas pessoas lá. E o milagre acontece. Talita cumi. A ti te digo, menina, levanta-te. Essa é a palavra profética para a sua vida neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano. Você está com alguma situação que dá a sensação que você está morto, acabado, destruído? Talita cumi. A ti te digo, menino. A ti te digo, menina. A ti te digo, família. Levanta-te. Levanta-te. Te fortalece. Foi isso que Jesus disse para os pais daquela menina. Dá-lhe de comer, fortalece ela. Se prepare, porque coisas grandes vão acontecer na tua vida. Quando você espera com paciência pelo Senhor, Ele se inclina para você e ouve o teu clamor. Shalom Vrahá, paz e bênção.